Oi, meus amores, sejam bem-vindos à apostila do mês de outubro. E dando continuidade ao que a gente já estava aprendendo na apostila do mês de setembro, nós estávamos estudando operações de números inteiros, né? Lembrando que números inteiros, então, são o quê? Além dos números positivos, a gente também tem os números negativos. E aí vai ter as operações. Essas operações, lembrando que na apostila do mês de setembro, nós fizemos a adição e a subtração. Agora nós vamos entrar na multiplicação. Só que vamos relembrar um pouquinho aqui então sobre a adição. Lembra que nós fizemos vários exercícios, né? Fizemos até exercícios complementares. Então aqui a gente tinha que tomar um pouquinho de cuidado quando eu tenho esses dois sinais aqui, ó. Quando eu tenho esses dois sinais. Então, o que que vai acontecer? Quando eu tenho aqui, ó, o menos com menos, opa, deixa eu fazer de novo aqui. Quando eu tenho aqui, ó, quando os sinais são iguais, o que que vai acontecer? Ele se transforma em mais, lembram? Quando os sinais são diferentes, ele se transforma em menos, diferentes em menos e diferente em menos. Então, assim, lembra que a gente tem que transformar esses sinais, né? E aí nós vamos resolver como se fosse uma mini equação. Então, essa equação aqui de cima, ó, essa equação de cima, ela se transforma nessa daqui de baixo. Lembrando que a gente pode também utilizar aquela ideia de se eu devo, né, que é o negativo, se eu devo lá na padaria tantos reais, e se eu tenho tantos reais, então o que que vai acontecer? Só que o que que tá falando aqui, ó, que aqui a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com os parênteses. Esses parênteses, eles não estão à toa, a gente tem que obedecer eles, tá bom? Então aqui nessa primeira parte desse primeiro vídeo que eu vou fazer para vocês, é basicamente a teoria, tá vendo? Ó, então eu vou explicar toda essa parte teórica e o próximo vídeo, então eu vou explicar essa página aqui, essa página 5, que tem os exemplos, tá bom? Então, basicamente, do mês de outubro, vocês vão ver que é somente esse conteúdo de multiplicação e divisão e as expressões numéricas. Mas, professor, é tão pouca coisa, só que esse conteúdo é o que realmente vocês vão utilizar até no ensino médio, lembrando que eu já tinha conversado com vocês sobre isso, tá? Então, vamos ver aqui a primeira definição. Viu como é fácil? Logo vamos propor um desafio para você. Antes falaremos um pouco mais sobre os números inteiros, a multiplicação dos números inteiros. Então, assim, ó, aqui está dando um exemplo, ó. Um exemplo bem simples, está falando o quê? Que 5 vezes 3 é a mesma coisa que o 3 multiplicado, ó, 5 vezes. 5 vezes que vai dar o próprio 15. Então, fazer um pouquinho diferente aqui. Deixa eu só marcar porque daquele jeito ficou um pouquinho difícil. Então, 5 vezes 3 é a mesma coisa que o 3 multiplicado 5 vezes. Só que nesse caso aqui, esse número ele é positivo, né? Então, ele fica um pouco mais fácil. Só que daqui, quando a gente vai fazer essa multiplicação com os números inteiros, vai ter número negativo. Então, esse número negativo que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Então, a outra definição aqui, ó, o oposto de um número, o oposto de um número o oposto de um número positivo é o negativo. O oposto de um número negativo é o positivo. Ou seja, a gente sempre vai trocar o sinal. Então, ó, então o oposto de um número positivo é negativo e de um negativo é o positivo. Ou também a gente pode, nesse caso, pensar como a gente tinha estudado na aula do mês anterior. Então, quando os sinais são diferentes, né, o menos com mais, então vai ficar menos. Então, quando os sinais forem iguais, então vai ser mais. Então, não importa a maneira que você achar mais fácil, mas você só tem que entender isso. A outra definição. Multiplicando dois números inteiros positivos, o resultado vai ser um positivo. Olha o que está falando aqui, ó. Eu tenho 3 e eu tenho, perdão, mais 3 e mais 4. Lembrando que aqui é uma multiplicação, eu não vou juntar, eu não vou somar como na aula passada. Eu vou fazer 3 vezes 4, 3 vezes 4 é 12. Então, o mais com o mais, que é um sinal, que são sinais iguais, ele vai dar positivo. Mas olha o que está falando, se eu tenho dois positivos, o resultado dele também vai dar positivo, tá? Agora o outro, multiplicando um número positivo, ó, um positivo,
com um negativo, ele vai dar um negativo. Ou seja, olha o que está falando aqui. Agora mudou o sinal. Eu ainda continuo tendo 3 e continuo tendo 4, que vai dar o mesmo 12. Só que o sinal aqui é mais e outro sinal aqui é menos. E o mais com menos vai dar um sinal negativo. Ou seja, quando os sinais são diferentes, vai dar menos. O próximo, olha o que está falando. Eu tenho aqui, ó, se eu multiplicar um número negativo por um positivo, então ele vai dar um negativo, que é basicamente a mesma ideia do outro, né? Que é a mesma ideia do outro, só que aqui só inverteu os sinais. Porque, olha, vamos dar uma olhada aqui no exemplo aqui de cima, olha. Só um pouquinho. Aqui. Aqui eu tinha mais e aqui ele ficou menos. Aqui ele era menos, então ficou mais. Ou seja, só inverteu. Mas a ideia também é a mesma coisa. Quando tem um positivo com negativo, a resposta vai dar negativo. Lembrando que sempre vai multiplicar, que a gente está falando da multiplicação. 3 vezes 4 dá 12. Então, o mais com... Perdão, aqui, ó, o menos com o mais vai dar menos. Então, o próximo exemplo aqui. Quando eu multiplico dois números negativos, ou seja, um menos com menos, então ele vai dar um positivo. Olha o que está falando. Se eu tenho menos com menos, ele vai dar um positivo. Então, olha aqui, eu tenho um negativo, outro negativo. Ou seja, os sinais agora são iguais. Toda vez que os sinais forem iguais, então a resposta vai ser mais. 3 vezes 4 ainda continua 12 e menos com menos, então vai dar mais. Olha, ele está falando ou somente 12. Por que somente 12? Porque nem sempre a gente precisa colocar um mais na frente. Mas por mim não tem problema a gente colocar esse mais aqui para ficar mais fácil para vocês. Então, olha o que está falando aqui, ó. Fique atento. Em qualquer multiplicação entre dois números inteiros, temos o produto de dois números e mesmo sinal é um número positivo, ou seja, é aquilo que eu falei para vocês, olha. Então, isso aqui é bem importante. Quando tem o mesmo sinal, ele fica positivo. O que que significa isso? Mais com mais, então ele vai dar mais. Menos com menos, então ele vai dar menos. Então é isso que está falando dessa primeira parte, tá bom? Agora vamos ver, olha o que está falando na segunda parte. Só um pouquinho. Então agora olha o que está falando então aqui na segunda parte. Quando eu tenho dois sinais diferentes, então ele vai dar negativo. O que que significa isso? Quando os sinais são diferentes, menos com mais vai dar menos. E o mais com menos também vai dar menos, não importando a ordem. Então, isso daqui é bem importante, basicamente a mesma coisa que eu já tinha falado na aula passada. Então, perdão, da aula da apostila do mês passado. Então, aqui agora, o que que vai acontecer? Olha, eu tenho menos 5 vezes menos 9 mais 4. Na verdade, aqui tem várias maneiras de resolver. Só que esse exemplo ele foi feito assim, ó, ele resolveu primeiro essa parte. Menos 5, perdão, ali que acabou não aparecendo menos. Menos 5 vezes menos 9, que deu então 45. Por quê? O menos com menos, então aqui ficou mais 45. Aí foi multiplicado menos 5 vezes mais 4. 5 vezes 4, então vai dar o 20. E o menos com mais deu esse menos aqui. Então, como que eu vou pensar nesse caso aqui, ó, lembrando do jeito que eu estava explicando da padaria? Então, o que que acontece? Você tem R$ 45 que sua mãe te deu R$ 45. E lá na padaria você está devendo 20. Ou seja, vai sobrar ainda R$ 25. Então, olha o que está acontecendo. Eu devo R$ 20 lá na padaria, a minha mãe me deu 45. Quer dizer o quê? Vai sobrar dinheiro, então aqui vai sobrar R$ 25, tá bom? Mas vai ter um outro jeito de você pensar também. O que que pode acontecer? Você pode resolver essa parte primeiro aqui, ó. O que que acontece? Olha, eu devo R$ 9 lá na padaria e a minha mãe me deu R$ 4, ou seja, eu não vou conseguir pagar tudo. Então, eu vou ficar devendo R$ 5, né?
Então, aqui, ó, pode acontecer assim, você resolver essa parte aqui do meio. Então, aqui, o que que vai acontecer? Esse menos 5, aqui, ó, esse menos 5 aqui. Então, a gente resolveu essa parte. Eu devo 9 e tenho 4, ou seja, eu estou devendo 5. Só que não é uma adição, é uma multiplicação. Tem um parênteses, esse parênteses a gente tem que respeitar, ou seja, tem um vezes aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer 5 vezes 5 vai dar 25. E o menos com o menos, então ele vai dar mais. É uma outra maneira também. Professora, mas qual das duas maneiras vai estar certa? As duas, não tem problema, tá bom? Então, olha a outra definição aqui. Antes de irmos para os desafios, vamos ver as propriedades de multiplicação de números inteiros. Então, aqui está falando, ó, diga quais dos dois números inteiros negativos cuja soma é menos 6 e seu produto é mais 9. Ou seja, quais dois números que eu vou juntar, vou somar, vai dar menos 6. E o produto na matemática aqui ó, significa multiplicação. Então, o que está falando? Ó? Quais dois números que se eu somar vai dar menos 6. E esses mesmos dois números, se eu multiplicar, ficou feio aqui, né? Se eu multiplicar, vai dar mais 9. Então, esse daqui é um desafio, tá bom? Aí, olha o que está falando aqui, ó. Quais dois números inteiros, um positivo e outro negativo, a soma é 3 e o produto é 10? Olha o que está falando. Qual que é? São dois números, ó. Dois números. Aí, um deles é positivo e o outro é negativo. Se eu juntar eles, se eu somar, a resposta tem que dar mais 3. Só que esse mesmo número positivo, multiplicado esse número negativo, a resposta tem que dar menos 10, tá? É um desafio. Aí, olha o que está falando aqui. Esse próximo exemplos aqui, eu vou fazer um outro vídeo para não ficar tão grande para eu poder explicar para vocês. Só que esse daqui eu vou fazer ele no quadro que eu acho que vai ficar mais fácil, tá bom? Então até o próximo vídeo, tá, meus amores? Beijo!